Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Empoderaí Cris, episódio 76. Aqui é um espaço onde histórias, negócios ganham voz. Eu sou a Cris Silva, psicóloga, CEO da do Cris Exclusive e idealizadora da rodada de pitch que vai acontecer dia 26 de agosto, às 6h30 da manhã, no Hotel São Vale. E você, que é empresária, empreendedora de Marília e região, você está super convidado a participar. Só que se liga, tá? Porque são poucas vagas. Mas isso é só para quem queira aumentar a carteira de cliente, aprender a fazer pitch, conseguir se diferenciar dos seus produtos, apresentar ele, querer fechar negócio. Aí você vem com a gente. Aí você fala assim, Cris, eu quero participar dessa rodada de pitch aí. Muito me interessa. Antes de eu chamar essa minha convidada, que ela é surreal quadrado, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, porque sem eles, nada disso aconteceria. A Unimar EAD, levando a educação de qualidade a todo o Brasil. Do Cris Exclusive, que há 23 anos já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamentos. DM Clinic Salon, beleza e bem-estar por completo. O Boticário Marília, que ela é uma referência em beleza e cuidado. HK Fotos e Eventos, Dr. Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos devolve sorriso com naturalidade, Gráfica Rápida Alvorada. Você que é empresário, quer algo muito rápido, cartões, panfleto, procura a Gráfica Alvorada. Eles vão te atender com rapidez. E aos nossos parceiros de bastidores, ao professor Henrique Ned Maia, sem ele, nada disso aconteceria. Também ao nosso diretor técnico, Marcos César, o nosso assistente técnico, o Júlio Sinatória. E a você, que faz com que esse episódio aqui, esse podcast, ele cada vez mais atinja cidades, atinja lugares, adentre em casas, em famílias, e vocês, e a gente aprenda todo mundo junto. Mas só que tem um detalhe, hein? Eu vou te pedir que você se inscreva no nosso canal, salve, compartilhe. E se é a sua primeira vez, já pega o sininho aí, você já se inscreve e já deixa essa notificação para você receber em primeira mão. Hoje eu recebo uma mulher que tem uma história inspiradora. Ela começou como dona de casa, entrou na estética apenas para cuidar da própria pele e jamais imaginou que encontraria ali a sua missão de vida, com dedicação, estudo e paixão pela profissão. Ela tornou-se uma professora universitária, coordenadora de curso de estética, uma referência na área de beleza, e ela é a minha querida, maravilhinda Andréia Ruiz. Ai, André, eu tô muito feliz de que você veio aqui, viu, amiga? Eu agradeço o convite, também estou muito feliz de poder participar junto com você. André, a gente estava aqui falando, né? E assim, a gente se conheceu rapidamente, faz pouco tempo que a gente se conhece. Mas eu acho que domingo foi a primeira vez que a gente sentou e bateu um papo, não foi? Acho que tem uns 2 para 3 meses que a gente se conhece, né? Mas que a gente sentou foi domingo. Olha só. E na hora que a gente sentou, a gente começou a bater um papo, eu falei, eita, bora pro podcast pra contar essa história. E já vou te falar, pega papel e caneta, porque você vai aprender muito com a Andréia Ruiz, tá? Ela vai trazer os cases, vocês vão ver. Eu não vou falar mais nada, não vou dar mais spoiler, não. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Andréia, você... a gente estava conversando domingo e você começou com a estética porque você você precisava cuidar de um melasma, né? Em que momento você percebeu que você cuidando da sua própria saúde, né, estética, isso se transformaria numa profissão, numa paixão? Bom, vamos lá. Eu morei muitos anos em Joinville e engravidei lá, né? E fui pra praia, tinha 6 meses que eu tava gestando, mergulhei na praia lá, fiquei boiando 5 minutos de barriga pra cima. Quando eu saí, olhei no espelho da moto, eu tava toda manchada.
E eu lembro que o cabelo tinha ficado até aqui no nariz também, eu tirei e o fiozinho que tava ficou branco embaixo. Aquele dia eu não consegui mais olhar para o rosto do meu marido. Quando eu cheguei da praia, fui para casa, tomei banho, eu lembro que ele chegou, queria me ver e eu pus a cabeça no travesseiro e não conseguia mais olhar para ele. Mexeu comigo de uma forma tão forte que eu achei que eu nunca mais fosse sair daquilo. Eu me senti uma pessoa defeituosa. Entendi. E aí eu fui procurando vários tratamentos durante os anos, tanto em Joinville quanto aqui em Marília. E até que o meu cabeleireiro na época falou por que eu não fazia estética, porque eu levava jeito. Eu falei, acho que não e tal. Mas aí, na época, hoje meu ex-marido disse que ele estava certo, que eu levaria muito jeito para isso. Aí fiz o Senac. Tá, mas vamos lá, você já tá pulando muita coisa aí. Calma! Já contou a história todinha? Calma! Peraí, então você tava tomando banho no mar e aí ficou com marcas no seu rosto. Sim. A princípio seria uma queimadura, foi o sol queimou. Quando você reconheceu que isso era um melasma e não uma queimadura do sol? Então, porque a queimadura de sol, ela deixa você, nós que somos bem clarinhas, rosada. O melasma, eu manchei a testa inteirinha, as maçãs do rosto e o nariz. São manchas específicas de melasma e áreas específicas, né? Quando eu saí, que eu vi, eu porque falei, tu já é bem branquinha, não é? Sou branca. E aí esse melasma ficou que cor? Mais branco? Não, ou ficou marrom, da cor da sua blusa. Foi? Na hora, em 5 minutos. Por quê? O meu processo hormonal com a gravidez estava muito alterado. E eu boiei uns minutos com a barriga para cima, no mar, a água salgada. Aquilo potencializou, então ativou o melasma. Entendi. Era isso que fiquei curiosa, eu queria entender. Mas eu não tinha tido melasma antes. Não tinha? Não. Isso porque assim, eu sempre tive a ideia, né? Então me corrija, tá, Andréia? Que o melasma era algo de nascença, não. No seu caso, foi com quantos anos você já tinha? Foi depois de um tempo? 25 anos na época. Então você já estava na fase bem adulta, já né? Era adulta, né? Na verdade, o que acontece? Por que é difícil tratar o melasma? Porque o melasma das manchas em si é o único que ele atinge o DNA da célula. Entendi. Então, quando ele mancha, ele vai aqui, ó. Vamos supor que aqui começa a camada basal, né? Tem a derme, epiderme e hipoderme. Então, ele mancha aqui o núcleo, onde a pele vai se formar para ela vir para fora. Entendi. Então, tudo que você passa tópico não chega lá. Entendi. É uma mancha de memória que a gente fala. É muito difícil de tratar. E aí, quando eu não sabia, como eu sei um pouco hoje, mas eu já entendia que eu nunca mais ia conseguir me livrar daquilo. Entendi. E aí você começou a fazer, como você disse, o tratamento ele é lento em alguns, né? E nem todo mundo tem esses acessos a essas informações. Então você começou a fazer o tratamento? Eu fiz. Uma coisa que assim, o que me levou a estudar quando eu comecei a procurar os tratamentos, eu percebi depois com os estudos que as dermatologistas, não estou falando de esteticistas, estou falando da área médica, não explicavam exatamente como era um tratamento. Né? Então, eles aplicavam ácido protetor solar e vai. Certo. Só que causa um processo inflamatório. E ele agrava o melasma. Você precisa... Porque o ácido, ele baixa o pH da sua pele, que já está prejudicado. Você precisa subir o pH da sua pele primeiro, para depois passar um protetor solar. Entendi. Então, a gente não consegue ter essa cura. Então, você nunca sai de um processo inflamatório de um melasma, no caso. Entendi. E quando veio a despertar para você, já vindo essa comunicação, essa ideia, né? Essa indicação do seu cabeleireiro e também do seu ex-marido, que você tinha habilidades e que precisaria desenvolver para a estética. Em que momento assim que você falou assim, eu vou ouvir eles? Então, eu gostava já muito da beleza, no caso, da área da beleza. Mas eu tinha feito um combinado com o meu ex-marido que eu ia cuidar do meu filho, eu ia cuidar da educação do meu filho até ele completar 10 anos. Tá.
Quando ele completasse 10 anos, aí eu iria estudar alguma coisa. E estava perto do meu filho completar 10 anos. E eu estava incomodada já com aquilo. Tipo, de ser só dona de casa, esposa e mãe. Embora seja gostoso, eu estava cansada. Eu queria aprender algo mais. E aí, um dia, conversando com esse meu cabeleireiro, ele falou, por que você não estuda, Andréia? Por que você não faz estética e tal? E eu falei, eu vou ver. E aí foi onde comecei e já fui atrás logo na segunda-feira. Essa conversa foi num sábado. Na segunda já fui atrás, já me matriculei e comecei a estudar. A gente teve uma familiaridade maior domingo, né? E naquele café que nós tivemos, teve uma oportunidade e nós estimulamos você a você falar. E lá marcou muito quando você disse que a estética, né, ela costuma mais ser interna, né, do que externa. Que nível que você de fato acredita nisso? Eu acredito nisso no nível máximo, porque assim, hoje como professora, como eu explico para uma menina que está obesa que ela é bonita, sendo que ela cansou de ouvir a mãe ou o pai falar que você é feia porque você está gorda? Então eu tenho que fazer com que ela entenda que a obesidade, embora seja um pouco ruim para a saúde, ela tem tratamento. Na área da beleza, que é a área da saúde, da estética, porque beleza é manicure, cílios e tal, isso é beleza. A estética é ciência, porque é a área da saúde. Tudo tem embasamento científico, tem artigos, a gente tem congressos de anatomia e várias coisas. Então, eu tenho que fazer essa adolescente, essa mulher, entender que tudo tem conserto na área da estética. Lento, muitas vezes, mas tem. Se você se dedicar, se você quiser investir em alguns produtos, fazer regime, comprar alguns cremes que hoje não são baratos, né? Mas tem tratamento. Então, você assimila que a estética é um tratamento contínuo? Sim. É um tratamento contínuo. Porque assim, depois que a gente nasce, a gente só envelhece. Sim. O termo vou fazer um rejuvenescimento em você, tá errado. Porque depois que a gente nasce, a gente só envelhece. Cara, eu nunca tinha ouvido. Então. Eu nunca tinha tido essa percepção. Quando a gente nasce, depois que a gente nasce, só envelhece. E é verdade. É verdade. Então, eu consigo fazer uma revitalização facial. Eu vou cuidar da sua pele para que você envelheça bem. Mas você não vai estacionar o envelhecimento. Né? Exatamente. E aí eles usam esses termos para chamar atenção, ou às vezes erroneamente, sem conhecimento. Mas não existe. Eu não vou nunca trazer uma pessoa para trás, senão ela voltaria para o útero, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, nasceu, envelheceu. Que é, biologicamente, esse é o processo. Esse é o processo natural. É o nascer, viver e morrer, É. não é isso? E, como você mesmo disse, já trouxe uma pequena amostragem, né, da célula, do núcleo. Então, a célula vai envelhecendo, vai se reproduzindo, né? E a tendência, Sim. muitas células é morrer, né? Sim. E outras ser substituída, né? Sim. Eu posso dar 2 exemplos bem rapidinho, se você Por me favor. permite. A célula da nossa pele, conforme a gente faz um esfoliamento, ela por si só, ela tem um ciclo de 28 dias para se renovar. Se eu não esfoliar a sua pele, não colocar um jato de diamante, peeling de diamante ou um peeling de cristal, que eu vou fazer uma esfoliação acelerada, por si só ela já vai esfoliar. Só que por que a gente acaba usando isso? Porque eu vou diminuir esse tempo de esfoliação para ela sempre estar nova. Certo. Né? E a célula cancerígena, você tem que fazer a rádio porque ela é mutação genética. Então, todo dia ela vai se mutando. Então, o nosso corpo é todo formado em células, né? Sim. E a gente é esse ser maravilhoso, vamos dizer, mutante. Sim, nós somos. Transforma o tempo todo. Exatamente, exatamente. E quando você enxergou que a estética era seu grande amor? Quando eu comecei a atender os pacientes, ainda estudando, foi ali que eu falei, eu acho que eu nasci para isso. Entendi. E eu tinha um costume que era meu. Eu atendia as minhas pacientes e depois eu ia marca por marca para saber se você tá bem, se gostou, tá sendo bem atendida.
E aquilo foi entrando na minha vida de uma forma tão gostosa, porque assim, ali eu entendi que eu conseguia com as minhas mãos cuidar das pessoas. E era um carinho que eu fazia. Entendi. É um carinho de alma, né? Muito grande. Eu tenho sempre o costume de dizer assim, que eu não trabalho, eu cuido de bonecas. Porque eu lembro, quando eu era pequena, que eu arrumava o cabelinho delas, que eu trocava o vestido. A gente fazia isso, não fazia quando era pequena? Com certeza. E aí eu consegui, graças a Deus, trazer isso para minha vida adulta. Porque hoje, cuidando de uma mulher, de um adolescente ou de um homem, eu continuo brincando. De boneca. Você entendeu? De boneca. Porque é tão fácil para eu fazer essas coisas que eu não vejo assim, nossa, vou ter que atender hoje alguém. Meu Deus, olha, vou ter que tratar tal coisa. Não, é tipo assim, ó, você é um caso, o colega é outro, a sua filha é outro, e assim a gente vai. E Sim. a estética, ela não é receita de bolo. Não. Eu não posso tratar todo mundo com o mesmo creme. A pele é diferente. As pessoas acham que a gente tem só 4 tipos de pele. Nós temos 16. 16? É muito. Aí daria uma aula só, um podcast só disso, né? Só. Estética é o quê? Estética, Eu quero escrever. estética é ciência da... Não, você acabou de falar aí que eu quero anotar, gente. Estética é... estética não é só 4 fases, né? Ela é muito mais. Sim. Estética não é só 4 fases. Nós somos seres mutantes, né? Estamos sempre se renovando. Exatamente. Andréia, quando eu estava preparando aqui, né? Nosso bate-papo, gente, porque eu sou uma pessoa muito acadêmica, então eu gosto de... Por isso que eu peço para os meus convidados sempre trazer um spoiler para poder compreender quem é a pessoa, porque às vezes a gente bate um papo e eu não conheço, né, algumas outras situações que você queira trazer para eu poder te conhecer melhor. Sim. E eu fiquei muito feliz e quando você disse, né, que uma professora marcou profundamente a tua história, quando ela não deixou você desistir, como ela foi teu incentivo, trouxe para você, né, para você o quanto você tinha competência e habilidade. Como que isso mudou a tua vida, Andréia? Eu vou citar só o nome dela, porque eu... Aqui é seu, filha. Você quer falar nome, sobrenome? Fala o que você quiser aqui. Eu sou muito agradecida por ela. Eu tive inúmeras professoras, mas a Adriane Godoy foi a professora que fez isso em mim, ó. Deu start. Deu aquele start na minha mente. Porque eu entrei para fazer estética no Senac na época e eu falava, eu não vou trabalhar na área. Eu só vou pegar o meu diploma e vou colocar na gaveta, porque eu só vim estudar para aprender a cuidar de mim. Entendi. Eu só falava isso. Tipo, era muito certo que eu ia fazer aquilo. Embora eu estava gostando da situação, eu não me via capaz de dar sequência. Entende? Uhum. E aí, um dia, essa professora me chamou e falou, André, eu posso falar com você? Eu falei, claro, professora. Ela falou assim, eu ouvi falar, as meninas vieram falar para mim que você só vai colocar o seu diploma na gaveta. Eu falei, vou. Ela falou assim, não faça isso. Eu falei, por quê, professora? Ela falou assim, olha, eu não queria nem falar, porque às vezes elas ficam um pouco enciumadas. Mas de todos, você é a melhor que nós temos aqui dentro. Na área do facial, você vai se dar muito bem. E o facial é o mais difícil de tratar. E você levou muito jeito. Então, não faça isso. Eu falei, sério, professora? Ela falou, sério. Aquilo deu um start na minha mente, que até ali eu já estava meio no meio para o final, para terminar o curso. E eu cheguei em casa e falei pro meu marido na época, eu falei assim, amor, minha professora falou isso. Ele falou assim, mas qual é a novidade aí? Eu falei, para mim, todas. Porque você ouvir de uma professora que você é a melhor dentro do que você está aprendendo... Eu não estava formada, eu estava aprendendo. Para mim foi um elogio muito grande. E ali ela me despertou para trabalhar com a estética. Entendi. E que coisa boa, como ela chama? Adriane Godoy. Adriane, olha só a profissional que você formou e tenho certeza que tem muitas professoras aí que têm dado esse incentivo e continue. Faz muito bem, né? Faz muito bem. Você que veio dessa docente, e aí depois discência e depois docente, né? Hoje você como professora, o que você procura fazer pelos seus alunos? Primeiro eu acolho, né? Porque todas as meninas e mulheres que sempre passaram pelas minhas mãos enquanto professora, sempre vieram muito machucadas, né? Então, eu sempre fui uma professora diferenciada.
porque no lugar que eu trabalhava não podia ter contato físico com o aluno. E eu abraçava e beijava. Mesmo sabendo que não podia. Porque eu entendia que aquele momento talvez era o único abraço que alguma mulher ali poderia receber. Até um dia que a gente sofreu uma situação meio séria lá de cuidar de alguém e fomos um pouco reprimidas por isso. E eu falei para a pessoa, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. É o meu trabalho. Quando eu me formei, eu fiz um juramento de cuidar das pessoas. E eu vou fazer isso enquanto eu viver. Eu não preciso ganhar para fazer, mas eu preciso cuidar. Ele tinha pego uma insolação e estava com feridas no couro cabeludo por causa de um trabalho que ele foi fazer. E aí a gente cuidou dessa pessoa. E até eu tive a oportunidade depois de falar com a dona de uma certa faculdade. Eu falei, olha, querida, eu sei que o sistema aqui é assim, mas eu abraço e beijo da faxineira até a senhora. Ela falou, tudo bem, querida, fica à vontade. Eu sei que você faz isso, pode continuar. E isso trazia as alunas para perto de mim. Então, quando eu acabei me desligando da faculdade, o curso praticamente fechou, sobraram só 4 alunos. E eu não incentivei ninguém a sair, porque eu acho que você tem que estudar. Sempre, a vida inteira. Né? E eu sempre falava para elas, o peso da caneta é mais leve que o peso da enxada. Quanto mais você estuda, quanto mais graduação você tem, mais você ganha e menos você trabalha, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que muitas tinham saído, eu fiquei muito chateada. Aí uma falou assim, eu falei, por que vocês saíram? Ela falou assim, a nossa coordenadora, que era a nossa mãezona, saiu, não tinha por que a gente ficar. Eu falei, não, vocês têm que ter o diploma, vocês têm que ter o conhecimento, sabe? E isso eu falo para todos. Todas que eu conheço. Tem meninos também que podem ser, né, profissional da estética. E eu amo as pessoas. Eu acho que o que me diferenciou dentro da área da estética foi o amor que eu sinto pelas pessoas. E uma coisa que eu sempre, enquanto coordenadora, né, que eu tinha que apresentar o curso, eu sempre falava assim, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, dependendo do que você vai me responder, aí eu vou te direcionar. Aí ela falava, eu falava, você gosta de pessoas ou você gosta de papel? Não, eu gosto de pessoas. Então você pode ser da área da saúde. Agora, se você falar pra mim que você gosta de papel, eu vou falar, então faça outro curso. Porque você não vai conseguir cuidar delas. E foi sempre muito leve isso pra mim, porque eu amo as pessoas. Eu sempre falo, quando eu atendo as pessoas, é até engraçado, né? Não é forçado, é meu jeito. Eu abraço, beijo e falo, eu te amo tanto. Eu amo com muita facilidade. Isso é um dom que Deus me deu. Eu amo as pessoas com facilidade. E então, abraçar, beijar, passar a mão na cabeça, fazer um carinho, tocar a pele de alguém ou apertar o seu pé, é o amor é o mesmo. O carinho que eu sinto por elas é o mesmo. Sabe? Ai, que bom. Então, depois de Cristo, que é a minha primeira paixão, a segunda é a estética. Que coisa boa. E eu vou morrer assim. Primeiro amando a Cristo, depois amando a estética. Isso é muito bom. Gente, vocês estão sentindo que episódio é esse, Brasil? Que maravilha é essa? Falei pra vocês iam gostar. Ô André, você já trouxe trouxe até alguns cases aí bem bacana. Mas já teve alguma transformação em algum cliente que você, até hoje, nunca saiu da tua memória? Teve uma paciente minha que ela estava com um problema de alopecia. E aí, eu falei assim, podemos tratar? Ela é esposa de um cirurgião plástico renomado aqui da cidade. Então, assim, eu fui muito corajosa. Sim. Né? Porque, assim, temos inúmeras clínicas médicas hoje para isso. E ela falou assim, vamos. Aí eu comecei a tratar. Então, eu tenho fotos do antes e do depois. Nasceu muito cabelo nela. Olha, ficou coisa mais linda, sabe? E ela se tornou minha cliente, né? E por quê? Porque eu sempre entendi. Você consegue transformar qualquer coisa dentro da estética, se você estudar. A estética, ela tem embasamento científico, é ciência, não é beleza. É ciência, é corpo humano, são células, são ossos, pele, gordura, tecido adiposo. Por que você desenvolve estria, celulite? A celulite
Eu sempre digo, a celulite está para a mulher, assim como a calvície está para o homem. O que é isso? A celulite é uma doença patológica feminina. E a calvície é uma doença patológica masculina. Então, quando você vê uma mulher com problema de cabelo, é uma disfunção rara em relação a homem e mulher. Mas você nunca vai ver um homem com celulite. Salvo alguns casos que ele desenvolve uma doença, né? Que causa esse processo de celulite inflamatória e tal. Mas aí é uma doença e tal. Eu tô falando de uma pessoa saudável. Homem não tem celulite, né? Então, assim, se a gente entender quais são os problemas que o corpo humano desenvolve ao longo da nossa vida, feminino e masculino, a gente consegue tratar qualquer um deles. Olha aí. Então, a gente sempre consegue fazer um tratamento precoce, né? Sim. Da promoção da saúde. Lógico que dentro dos estudos os quais, que é pertinente e importante, de cada caso é um caso. Isso. E você falou uma palavra que é muito... É uma chave na estética. A estética, ela é prevenção. Ela não é patológica. Quando é um caso patológico, eu indico para um médico. Ou um dermato, ou um cirurgião plástico, ou um endócrino, ou um cardiologista, e assim a gente vai. A estética, a gente trabalha na prevenção. Então, você começou a apresentar algum sintoma de algum problema que dá para a estética cuidar, a gente cuida. Mas se não é da nossa área, encaminha. Não é da sua área. Você tem que saber isso. Nem tudo pertence a mim ou cabe a eu tratar. Eu tenho que encaminhar, porque existem profissionais, por isso os estudos. Né? Eu estudei mais que algumas pessoas, porém tem muitas pessoas que estudaram mais do que eu. E eu tenho que saber ser humilde o suficiente para falar, olha, isso não me pertence, vai em tal lugar. Isso o que você traz realmente é super importante, porque o conhecimento te leva para algum lugar, desde que você queira, né? Porque tem gente que absorve o conhecimento e estagna. E como que esse conhecimento, Andréia, ele tem te contribuído para você se fortalecer nessa tua área aí profissional? Olha, eu sempre digo, né? A estética, assim, ó, você dorme hoje com uma técnica e amanhã, quando você acorda, já é outra. Se você parar, você perde o time. E você é um profissional que ficou para trás. Então, você não pode parar de estudar a estética quando você entra nesse caminho. Por quê? Porque existem inúmeras técnicas, aparelhos, produtos. Hoje a gente está muito na era dos injetáveis, né? O Botox continua, é legal, mas agora está muito preenchedor. As pessoas estão se inflando muito. Por quê? Não conseguem entender que... Porque é chato, Cris. Eu, como mulher, eu não quero envelhecer. Eu não tenho gostado de me ver envelhecida. Mas eu já vou fazer 53 anos. Então, é um processo natural, né? Porém, quando eu achar que eu devo, eu prefiro optar por uma cirurgia plástica. Porque o injetável é legal? É legal, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, de profissional nenhum, só estou explicando. É que... a pessoa coloca um pouquinho e já fica legal. Depois ela vai precisar mais, e aí perde a mão. E aí o rosto fica inflado, fica muito sem expressão. Eu prefiro deixar a pessoa consciente de tratar de dentro para fora, para depois fazer um retoque. Porque eu acho que o natural ainda é mais legal. Com certeza, né? A gente tem visto isso, o que você está falando, eu vi... Não vou citar aqui os nomes, porque eu também não vou lembrar, tá? Mas teve algumas celebridades que fizeram o processo retrógrado, né? Teve que... fez a harmonização facial e ficou... Ela não se reconheceu. O Estênio Garcia é um caso muito... Não, aquele dali, gente, né? Eu olho pra ele, eu nem sei se é ele. Ele disse numa entrevista que quando ele se viu, ele não se reconheceu. Não. Porque ficou totalmente diferente. A Gretchen era uma... Ela não parecia a Cuca? Ela tá ficando bonitinha agora. Ela tá melhorando. Gente, os profissionais que ela procura melhoraram. Melhorou muito. Não. Muito. Eu falo da Gretchen e da Cuca porque foram duas pessoas, né? A Cuca era um personagem, né? Mas, gente, quem é da era do Sítio Pica-Pau Amarelo sabe quem era a Cuca. Eu acho que a Cuca era mais famosa do que o Pedrinho e a Narizinho, né? Então, a Cuca... Saci Pererê. Saci Pererê, então, nem se fala.
Então, assim, é da minha época. Sim. E aí, quando trouxe a Gretchen, cara, foi assim, ó. Vum! É. A memória foi lá na cuca. Ela Então, assustou. não, então, assim, só toma cuidado, gente. Procura especialista. Se você quer esticar, eu gosto, né? É legal. Mas eu também, assim, eu mas gosto eu gosto também. quando o profissional não erra a mão. Exato. Não faz. Tudo que eu vou fazer, eu vou defender essa parte assim, se eu gosto. Eu não gosto que ninguém me deixe que não seja eu. Eu quero ser eu. Você não se reconheça, Não, né? pelo amor de Deus, né? Eu também acho isso. Você pode mudar, é legal mudar. Acho que mudar não, acho que melhorar, né? né? Melhorar, né? Mas a ciência tá aí para isso. Mas não Exatamente. coloque mais do que você fica, né, legal, porque não vai ficar legal. Se a gente for entrar um pouquinho na cirurgia plástica, uma pessoa que minha opinião particular, que não deu certo foi a Anitta. Gente. Ela mexeu muito, ela ficou legal, de repente ela apareceu com outro rosto. Então você agora reconhece eu ela nem sei pela quem voz. Mas Hoje você não sabe ela, mais até a rosto. boca dela tá quadrada, né? Não tem mais a curvinha. Bom, mas aí é problema dela, porque... Mas a gente, é o que você falou, né? Perde a identidade, né? Mas tem gente que é louco mesmo, porque às vezes... Eu faço assim, ó. Eu tenho um caso à parte, uma opinião à parte da estética, né? Como eu sou psicóloga, então eu sempre penso assim, se você quer mudar muito, é que você não está satisfeito. Então, Sim. gente, vai para terapia. Porque você está com um problema aí que você precisa se tratar. Exatamente. Porque senão, às vezes, você vai estar em busca da sua perfeição. Ela não existe. Exatamente. E as pessoas, elas colocam muito a autoestima dela no bisturi ou, sei lá, num processo aí de botox. Então, assim, gente, faz tudo assim com muito equilíbrio. Muito equilíbrio, porque você vai ficar linda, gata, mas tem essa clareza, essa consciência, né, Andréia? É exatamente isso que você está falando. Porque assim, ó, enquanto profissional da área e professora, eu tenho que entender por que a minha aluna está reagindo assim. Porque assim, a gente pode deixar ela uma Barbie, só que ela não vai se tornar uma pessoa feliz. Por quê? Porque está dentro. Exatamente. Então, você tem que indicar esta tua aluna para um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, e tá tudo bem. Os médicos estão aqui para isso. Eu tive uma aluna um ano retrasado, que ela começou a apresentar vários sintomas de muito depressiva. Até o dia que ela tentou contra a própria vida. Graças a Deus, não conseguiu por pouco. A gente sentou, nós duas conversamos muito. Eu falei, filha, deixa eu falar uma coisa. Você não está pronta para estudar estética, porque você precisa cuidar de você. Então, fala para tua mãe vir conversar comigo, porque eu vou pedir para ela, por favor, para te tirar da faculdade. E cuidar de você. A hora que você tiver com a cabeça boa e entender que a sua prioridade é você, aí você vem, que você a melhor professora que você possa ter. Estou te dando a minha palavra, mas hoje a minha preocupação é contigo, não é com o seu estudo. Exatamente. Olha que bom, né? Que você foi super verdadeira. Tem pessoas, por exemplo, a gente vive hoje num universo, mas que a gente vê pessoas que tá trabalhando numa área que não gosta, ou ela tá ainda experienciando outras profissões. Que conselho que você dá, Andréia, para essa profissional, tanto homem quanto mulher, que a pessoa acredita que a hora dela passou? O que você diz para essa pessoa que está em casa nos assistindo agora? Olha, o que eu tenho a dizer para você, a tua hora nunca passou. Embora você tenha escolhido uma profissão errada, ainda dá tempo de mudar, né? Porque na nossa vida tudo se transforma. Mas o que você tem que entender é, quando eu levanto, que eu sei que eu vou trabalhar em tal lugar, eu levanto feliz ou eu levanto chorando? Se eu levantar chorando, para ali. Fala, não é para mim, não quero mais. Então eu vou mudar a minha rota. Muda a sua rota e vai fazer aquilo que te deixa feliz. Porque você precisa encontrar a tua felicidade profissional. Porque só dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda muito, concorda comigo? Claro. Mas não te deixa plena. Como, eu sou a melhor profissional da área da estética, entre aspas, né? Ganho horrores. Só que eu odeio colocar a mão em alguém. Nossa, eu não suporto tocar no pé, tenho nojo de pé. Por exemplo, uma profissão que eu nunca seria era dentista. Eu tenho nojo de boca.
Eu não suporto mexer na boca de alguém. Não é porque, não, porque não é pra mim. Mas o que eu poderia ser? Uma cirurgia plástica, abrir alguém. Adoro ver alguma corpo aberto. Você entende? Então, você tem que fazer essa associação. O que eu conseguiria fazer? O que eu gosto? Tem gente que morre de nojo de remover comedões, que são os cravos. Cravo é flor, né? O termo correto é comedão. Tem gente que morre de nojo. Desculpa falar, mas minha boca enche d'água quando eu vejo aquilo saindo. Porque eu sei que eu tô limpando. Aquela sujeira tá saindo dá prazer fazer. Dá prazer. Saber que você tá ajudando o outro a ficar curado. Exato. E tem uma dentista que eu conversando com ela, falou assim, que engraçado, porque eu tenho nojo disso. Eu falei, você viu? Como eu tenho nojo disso. Nasceu pra tua área. Sim, sim. Né? Isso é legal, né? É muito bom, né? Então, assim, não sei qual que é a tua profissão de hoje, mas se você queira buscar a mudança... Você não perdeu seu tempo, você tá no tempo. Tá vivo? Você tá no tempo. Exato, tem que tá vivo, né? Exato, tem que estar vivo. Tem que estar respirando, né? Tem que estar respirando, tem que estar com saúde, né? Então, isso que é importante. Porque as pessoas sempre têm essa mania de falar, já tô velha, não tem mais tempo. Que tempo, gente? Tempo é agora. Eu costumo dizer assim, você é carro para ser velha? Né? Você é o quê? Uma geladeira? A gente não tem data de validade, a gente tem uma data de nascimento. E os anos que vão passando são experiências. Se eu conseguir entender que hoje uma mulher, com 53 anos, que com 5 anos, que foi do meu divórcio até agora, eu consegui me tornar uma professora universitária. Em 2021 foi meu divórcio. 2022, em setembro, eu já estava dentro de uma faculdade. Quando foi em 2024, eu já estava sendo uma coordenadora. Então, assim, um curto espaço de tempo. Já pensou se eu olhasse para minha idade? Falar, não, mas isso não é para mim, porque eu já estou com quase 50. E daí? Se eu tenho raciocínio, se eu sei ler, se eu consigo pensar, eu vou estudar, vou aprender, vou me dedicar. Eu sempre digo, eu quero morrer aprendendo. Isso é bom, sabe por quê, Andréa? Assim, você trazendo esse construto de uma breve linha do tempo, né? Porque você era dona de casa. Sim. Você decidiu estudar, porque já estava dentro do teu planejamento, mas você não pensava em usar isso como uma profissão. Não. Né? Você queria estudar. Depois teve uma ruptura de relacionamento, houve uma separação e outras portas foram se abrindo. Então, nós estamos falando aí de algo que aconteceu o quê? Menos de 10 anos. Menos, porque, Cris, quando eu fui estudar, que eu falei que o meu propósito era cuidar do meu filho, quando eu fui realmente estudar, eu já tinha 40 anos. 40 anos? Eu era a aluna mais velha da sala no Senac. Então, assim... tinha uma situação extremamente desconfortável, porque eram meninas e eu mais uma ou duas que eram as mais velhas. Só que eu ainda era mais velha. E aí, se eu tivesse olhado para aquela situação, eu não teria continuado. Por quê? Porque as meninas, nossa, elas falavam, você já tá velha, por que você tá estudando agora? Eu falei, porque para saber não tem idade. E o meu tempo foi diferente do seu. Então, meu amor, aproveita o seu, que é nova, e não espere chegar na idade que eu tenho para estudar. Porque hoje seu pai paga. Eu não. Eu tenho que me manter sozinha. Então, aproveita. Vai fazer o teu nome. Eu sempre falava isso para as minhas alunas. E não com, nossa, eu me acho. Não, muito pelo contrário. Eu nunca me achei. Eu não me acho bonita. Eu não me acho nada. Eu acho que eu sou... a mais ali, sabe? Tá lá. Sempre isso. Só que eu sempre falava para elas, olha para mim, me supera. Porque eu vou saber que o meu trabalho enquanto docente deu certo quando eu ver que uma de vocês se tornou uma professora ou uma coordenadora ou até mais. Porque eu quero que vocês alcancem voos longos, altos. Por quê? O que você acha que uma professora sente? Se você é professora, aí a menina vai, daqui a pouco ela, eu engravidei, meu diploma é o filho. Nada contra, mas enquanto professora, você achou uma professora que deu certo ou não? Exatamente. Eu achava que eu não daria, então eu sempre falava, vamos, eu quero você mais do que eu, quero você mais do que eu, quero que você saiba mais. Você é nova, você pode.
Né? Então, isso eu ia empurrando, e elas iam. Era muito gostoso de Ai, ver. que coisa boa. Isso é ótimo. O que o Senac representa na tua vida? Portas abertas. Né? Tanto para minha mente, quanto para cuidar de mim, porque é que eu não te mandei, mas eu tenho uma foto do antes e do depois eu vou te mandar no seu WhatsApp. E eu consegui o meu objetivo, que era cuidar de mim. Olha que bacana. E através do meu objetivo, eu consegui cuidar dos outros. Olha que legal. Que me deu prazer. Então, por exemplo, hoje, eu não gasto dinheiro com creme, Cris. Uhum. Eu não gasto. Porque eu sei o processo inflamatório e eu consegui estacionar ele. Uhum. Entendeu? E às vezes as pessoas falam assim, mas não deu certo em mim. Mas, amor, vem cá. Se eu falei para você fazer isso aqui, por que você fez o contrário? Porque, assim, o professor sabe quando o aluno e o paciente mente. Com certeza, né? Então, você falava para as pessoas, faz isso, não mexe. Não. Quando ela chegava, eu falava assim, por que você fez tal? Como você sabe? Eu falei, o resultado tá nítido. Dá pra ver e tal. Então, assim, aluno mente, né? Engraçado. Pacientemente. E aí você tem que ter toda uma desenvoltura, um jogo de cintura, com amor. Minha linha sempre foi esse, no amor, no acolhimento. Tipo assim, eu educava com amor, não na repreensão. Sabe. Porque foi o que eu decidi fazer com meu filho. Uhum. Quando eu quis ter um filho, eu sempre conto, né? Que eu ajoelhei nos pés da minha cama junto com meu marido e eu pedi para Deus que se fosse da vontade dele de eu me tornar mãe, que era o meu sonho, que ele me desse. E eu lembro que assim, eu me casei virgem, meu ex-marido também, e eu tomei comprimido só 3 meses, de janeiro a março, que era o tempo que eu ia casar. Então eu fiquei depois mais um pouquinho e em julho já quis ser mãe. E ele falou assim, tem que pensar bem, porque se você for seguir uma carreira profissional, você não vai parar, não vai ser mãe. E se você quiser ser mãe, você não vai conseguir trabalhar, porque eu te conheço, você vai querer cuidar dele. O que você escolhe? Eu falei, eu escolho ser mãe. Uhum. Aí foi o combinado, de eu cuidar dele até 10 anos, que ninguém ia cuidar, né? Eu não sei a escola, mas comigo em cima. E eu fui fazendo isso. Só que assim, uma coisa que eu sempre falei, eu não vou educar meu filho debaixo de pancada, xingo e ofensa. Uhum. E eu sempre conversei com ele, sempre expliquei. Hoje, graças a Deus, eu entendo que eu fiz o meu papel de mãe, porque eu formei um cidadão de bem, que está aí com 27 anos, casado, né? A minha nora está fazendo mestrado, eles estão com projetos de ir embora para a Alemanha para fazer o doutorado, etc e tal. Crianças com 27 anos, vamos dizer assim. Uhum. Muitas mães, infelizmente, que às vezes acham que educar é bater, acaba jogando o seu filho para o mundo, que ele só vai apanhar. Uhum. E ele vai ser um cidadão extremamente machucado, que ele vai machucar as outras pessoas. Porque, assim, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Uhum. Então, quando eu vejo um menino lá que foi preso, que não sei o quê, eu não fico olhando para ele, eu penso assim, como será que foi a criação desse menino? Uhum. Será que ele teve amor? Será que ele foi criado debaixo de pancada, de xingo, de ofensas? Uhum. Né? Porque a gente é o reflexo da nossa infância, não é, Cris? Você é psicóloga. Então, assim, tá tudo nessa primeira infância. E isso, para mim, é muito fácil de cuidar das pessoas assim. Uhum. Minha mãe e minha avó, elas tinham outro sistema de educar. E eu falei para Deus, eu não quero esse sistema, eu quero ser diferente. E glória a Deus, consegui. Ai, sabe? que coisa boa, André. Isso é muito bom. Eu sei que em muitos cenários, talvez isso não possa... Isso seria o ideal, mas não é a realidade. Mas com a dica aqui da Andréa, repense. Talvez você esteja repetindo o comportamento dos pais a qual você abomina. Exato. E que você viveu. Então, é só questão de você repensar. André, vamos fazer um bate-pronto? Opa, bora lá! Fazer um bate-pronto. Eu pergunto e assim, é o que vem na mente, tá? E você responde. Uma palavra que define beleza. Amor próprio. Gosto. Bacana. Uma mulher que inspira você. Na área da beleza? Não sei, aí é você Qualquer que diz. uma. Uma mulher que inspira você. Joyce Meyer. Joyce Meyer. Um sonho que você já conseguiu realizar. Me tornar professora. Uau. Sabe como que... Só um parênteses. Meu sonho era tão grande de ser professora. Aqui em Marília, a gente tinha muros de placa, lembra?
Uhum. E eu pegava giz da escola e escrevia tudo no muro e apagava. E eu falava, um dia eu vou ser professora. Um dia eu vou ser professora. E quando eu tive a oportunidade de fazer o magistério, não deu certo. E eu fiquei com aquilo. Então, assim, eu sou realizada, porque eu sou uma professora. E eu dou curso livre, né? Embora eu não esteja na área hoje, não esteja dando aula, mas eu dou curso livre e eu amo ensinar as pessoas qualquer coisa que eu sei. Eu sempre falo para ela, eu quero te ensinar a minha profissão, porque eu quero que você ganhe dinheiro, para você não morrer de fome, não passar fome, como eu passei. Eu passei fome no Você meu passou divórcio. fome? Passei 3 meses. Então foi muito doído para mim. Não conseguir portas abertas e não ter recurso financeiro, porque você até então tinha pouco tempo de estudo e o mercado te engole, né? Sim. Então eu não tinha condições nenhuma e quando Deus vai abrindo as portas pra gente, a minha vida assim é Deus e eu e mais ninguém. E eu tô muito feliz com isso, porque eu conheço um Cristo que saiu da Bíblia e anda comigo. Né? E aí ele foi abrindo as portas e foi abrindo as portas. Então hoje quando eu vejo uma menina que não tem condições, eu falo, vem cá, eu não vou cobrar, eu vou te ensinar, porque eu quero que você ganhe dinheiro para você não passar fome, porque a fome dói, Cris, a fome dói. Mas Deus é fiel e Ele nos dá, se a gente tiver um coração agradecido. Se você fala, pai, eu só tenho isso daqui, me ajuda. Ele te levanta. Por isso que eu falo, eu não sei desistir. Se tem uma coisa que até o meu ex falava, ela não conhece a palavra desistência. Eu passei um câncer e eu ia sozinha fazer o tratamento. Eu fiz 33 sessões de radioterapia. A minha axila rasgou, partiu, porque ela apodreceu com a rádio. Ela necrosou. Certo. E mesmo assim eu continuei fazendo os tratamentos certinho. E sempre Deus e eu, Deus e eu, Deus e eu. Então, assim, tem horas que eu falo para Deus, será que não deu tempo já do Senhor me levar? Porque para mim já tá tão bom, eu queria só estar perto dele. Mas enquanto eu tô aqui, eu não posso parar. Eu tenho que aprender, eu tenho que ensinar, eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. E a vida vai acontecendo. Né? Deus vai abrindo as portas, vai fazer a gente conhecer pessoas maravilhosas como você. Obrigada, viu? E isso é muito bom. E que bom, viu? E que bom que você se superou, né? E você tem realizado esse sonho, que é o de ensinar. E que essa sua necessidade que você passou não te paralisou. Não. E que você continuou e está aqui. Graças a né? Deus. Com esse seu desejo insaciável de querer ensinar. Exato. Fico muito feliz por você, viu? Obrigada. E não é à toa que a gente se encontrou e você tá aqui, né? Verdade. Não é à toa, não é à toa. Deus tem propósito sobre todas as coisas, né? Sempre, sempre. Eu creio muito nesse Deus, né? Que você disse, né? Que saiu da Bíblia e que caminha com a gente, né? E ele é tremendo na nossa vida. Um livro que trouxe aprendizado para você, Andréia? A Bíblia. A Bíblia? Porque, assim, eu não sou muito de ler outras coisas. Eu sempre leio muito sobre estética. E o outro livro que eu leio é a Bíblia. Então, assim, ali é um GPS. O meu manual de vida está ali. Tudo que eu preciso está escrito lá. Né? Já passaram. E eu ainda vou passar. Eu sempre digo, né? Você sabe qual a diferença do sábio e do inteligente? O inteligente, ele aprende porque ele passou para aquilo. E o sábio aprende com a experiência do outro. Eu, por muitos anos, eu fui inteligente. Eu tive que passar, eu era teimosa, eu queria do meu jeito, quebrava a cara, mas eu passei. Depois eu falei, deixa de ser inteligente, vamos ser sábia. Então, hoje, quando eu ouço o testemunho de alguém, uma conversa com alguém, eu sempre penso, o que eu posso aprender dali? Porque se a gente parar para pensar, todas as conversas nós aprendemos coisas. Sim, não é uma certeza. conversa solta, né? Antigamente, quando a gente era mais nova, a gente sempre fala, não era nada demais. Toda conversa tem um negócio legal para aprender. Com e certeza. às vezes você passou uma situação, Cris, que eu não passei. E escutar você passando, eu vou falar, se eu chegar perto, eu já sei como faz, porque a Cris já passou. Exatamente. Ou eu não vou passar, porque eu sei que aqui vai chegar lá. Exatamente. E ficou tão assim, ó, o inteligente aprende com o outro. Ele tem o inteligente, ele passa para aprender.
Passa para aprender. E o sábio aprende com a experiência do outro. Com a experiência do outro. Isso é muito forte, viu? Porque, de fato, né? E as pessoas estão querendo sempre ter sabedoria. E a sabedoria, gente, ela não é a coisa que você vai achar fácil, não. Não. É exatamente isso que a André está falando. Uma qualidade, André, indispensável em um profissional. Respeito ao trabalho do teu colega. Não puxar o tapete dele. Porque o sol, eu sempre digo, o sol nasce para todos, mas a sombra do onipotente só para quem sabe descansar no Altíssimo. Exatamente. Ensinar é a minha paixão. Saber que alguém aprendeu coisas novas e que eu tive a capacidade de transmitir é minha paixão. Que coisa boa. Estética é vida. Complete a frase. Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos e em Deus, porque você consegue todas as coisas se for da vontade dele. Tem que estar alinhado a vontade do Senhor com o seu sonho de vida. Que bacana. Agora vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Vamos imaginar que você teve... Imagina que você tem uma oportunidade, Andréa, de você ir tomar um café com alguém, seja nesse plano real ou no plano que já passou, né? Plano nesse ou em outro plano. Com quem seria que você tomaria esse café? Se você tivesse a oportunidade de pedir um conselho a essa pessoa, qual seria esse conselho e o que essa pessoa te responderia? Com meu tio Cláudio, que era um pastor, faleceu com a idade que eu tenho hoje, 52 anos, de um câncer de intestino, mas ele era como um pai para mim. Então, todas as coisas que eu tinha, alguns probleminhas, eu falava, tio, sentava com ele era um homem extremamente sábio. E a forma com que ele foi embora foi muito dolorida, né? Porque ele sofreu demais. Mas se eu pudesse sentar com ele, ainda hoje, tomar um café, ia ser a coisa mais gostosa da minha vida. E qual conselho você pediria a ele? E o que você acha, André, que ele te responderia? Conselho, eu perguntaria para ele assim, tio, como eu faço para me tornar uma mulher sábia? E ele ia falar, leia a Bíblia. E Deus vai te responder. Uau. Isso olha que ensinamento, viu? Tomou para você também? Isso, porque eu tomei para mim. Tomou para você, ô Júlio? Tomei para mim também, hein? Quer ser uma pessoa sábia? Leia a Bíblia, que você se tornará uma pessoa sábia. Eu vou até escrever para eu não esquecer. Quer ser uma pessoa sábia? O Júlio, sabe o que o Júlio falou para mim? Que ele quer roubar meu caderno. Eu já fiquei sabendo que esse caderno tem muitas anotações bacanas, né? Eu também quero. Leia a Bíblia. Sabe, Cris, eu vou fazer um parênteses muito rápido, porque a gente está falando de Deus, e eu falei para ele hoje que eu queria que o nome dele fosse exaltado e glorificado através da minha vida, não que eu aparecesse, não o meu nome. Eu falei, Senhor, eu quero que o seu nome apareça, não o meu. Porque o meu não é nada, mas o seu é tudo. Eu tive uma vida muito boa financeiramente, tive um casamento muito bom durante 23 anos. Não tô aqui para falar mal do meu ex de forma alguma. Só que eu conhecia um Jesus Cristo de ouvir falar. E no processo pós-divórcio, Cristo, ele se apresentou para mim de uma forma tão grande, tão sincera, tão profunda, e numa área de dor tão imensa, que ele saiu da Bíblia e começou a caminhar comigo. Então eu falo que aquela passagem de Jó, que fala que ele tinha 10 filhos, eles eram os mais bonitos, ele era próspero, ele era não sei o quê, e do nada ele perdeu tudo. Gente, isso é muito verdade, porque aconteceu exatamente comigo. Eu acordei rica e fui dormir no mesmo dia pobre, sem dinheiro para nada. E aí eu comecei a depender de Deus. Eu ouvi muitas pessoas falando, por que você só não sai da igreja, você só vai para a igreja? Eu falei, porque aquele que me resgatou, me amou, e não olhou para os meus pecados, enquanto eu só tinha pecado para oferecer, ele foi o único que não me deixou. E eu sei o que eu e Deus passamos dentro da minha casa.
Então, eu não vou abrir mão dele. Prefiro abrir mão de qualquer coisa, mas dele não. Então, o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além daquilo que a gente pede ou pensa. E a humanidade hoje está muito deixando Deus para lá, porque é um pensamento, nada contra, cada um tem sua visão. É um pensamento, é uma força, é uma energia. Vai procurar saber quem é Deus. Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que ele chama eu sou o grande eu sou. Né? E se você entender que todas as coisas cooperam e acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, até no seu sofrimento ele está lá. Com certeza, isso é fato, né? Seja você uma pessoa que acredita ou não, ele está sempre ali. É só você pedir ajuda. Exatamente. Porque, né, tem uma fala, bate na porta que eu vou abrir. André, nós estamos chegando aqui já ao encerramento, mas eu gostaria que você dissesse para quem quiser encontrar você, André, como é que faz para te encontrar? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, falar que foi muito gostoso esse bate-papo, foi uma honra para mim. Você é uma mulher de Deus. Obrigada. O Senhor tem grandes propósitos na tua vida e você vai alcançar voos mais longes ainda. E eu estou hoje localizada ali na Adolfo Pinto, número 180, chama Espaço Luz. Não é meu, eu tenho uma sala alugada lá. E faço os meus tratamentos lá, né? Quem quiser, fica à vontade, é Adolfo Pinto 180. Fica entre a Pedro de Toledo e a República, na frente da Miralto. E tem o meu Instagram também, né? Que é profissional, que é um pouco bagunçado, mas é a minha cara. Sabe esse negócio de ter os posts tudo certinho? Eu falo, tá todo mundo... Eu não sou assim, eu não sou igual a todo mundo. Somos seres únicos e diferentes. Então, o meu, assim, coloco aula, vídeo, alguma coisinha, vídeo de outra pessoa, porque tá tudo bem colocar vídeo de outra pessoa. Né? É @André Souza, _Ruiz. Quem quiser me seguir, fico muito feliz com isso. E quais os procedimentos que você oferece lá no seu espaço? Limpeza de pele eu sempre falo muito porque é o carro-chefe. Você não consegue fazer outros tratamentos sem limpar a pele antes. Pensa numa caixa de gordura. Se a casa tá super legal, mas a caixa tá cheia, uma hora ela vai transbordar, não vai? Então não adianta você ficar só limpando lá dentro e esquecer ela. Não, vamos limpar a caixa de gordura para tudo fluir certo. E então, a pele é mais ou menos assim. Você tem que limpar, desobstruir, renovar, esfoliar para depois tratar, nutrir, fazer a revitalização, tratar manchas, rugas e muitas coisas. Então, limpeza de pele, microagulhamento, jato de plasma, radiofrequência, micropigmentação, faço labial, sobrancelha. Na verdade, na estética, seria um pouquinho mais fácil você me perguntar o que você não faz. Hoje eu não faço botox e preenchedores, o resto eu faço tudo. Então, ótimo. Reflexologia podal, massagem, essas coisas que a gente tem que saber para poder ensinar, né? Então, gente, anotou aí, espero que vocês tenham anotado. Eu fico muito grata, muito obrigada, Andréa, por você compartilhar a sua história. E ela é inspiradora de uma mulher que veio aí fez escolha de ser dona de casa, de cuidar da sua maternidade, da sua prole, e depois decidiu estudar, se tornou a profissional que você é, a docente que você é. Então, muita gratidão, viu? Por você estar aqui com a gente. Eu confesso que eu aprendi bastante, até fiz várias anotações aqui, tá? Porque realmente você traz e nota-se o amor ao que você faz. Então, é muito bom, viu? Muito, 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 muito obrigado. E antes de eu encerrar aqui, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. A Unimar EAD, a do Cris Exclusive, a Gráfica Rápida Alvorada, Boticário Marília, HIK, Fotos e Eventos, Dr. Ricardo Ortega, DM Clinic. E a você que está sempre nos acompanhando, você que está fazendo com que esse podcast atinja lugares, família, pessoas que aqui nós não conseguiríamos sem a sua ajuda. E também aos nosso time aqui de bastidores, o professor Henrique Ned Maia, ao diretor técnico, o nosso Marcos César, o Júlio Senatório, o nosso assistente, viu? Então, sem eles, nada disso seria possível. Andréa, vamos fazer um brinde, então, para a gente encerrar? Olha aqui, vamos fazer um brinde. Pega aí a nossa caneca.
Gente, olha, até o próximo episódio. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Até breve, hein? Até o próximo episódio. Tchau.